Olá, galerinha iluminada do YouTube. Seja muito bem-vindo aqui ao meu vídeo. Para quem não me conhece, eu sou William Douglas, sou humanoterapeuta, psicanalista, espiritualista, criador e desenvolvedor do programa Voo da Transformação. E eu estou aqui hoje para trazer para vocês um dos passos importantes para o Voo da Transformação. Em todo o programa de desenvolvimento criado, ele segue um passo a passo. E aí eu quis dividir com vocês aqui como que funciona o primeiro passo do desenvolvimento para que a gente consiga conduzir qualquer coisa na nossa vida, né? Porque para a gente ter a condução do que a gente precisa, o passo mais importante, eu acho, né, em todo o desenvolvimento e de todos os tratamentos que eu já fiz e com todas as pessoas que eu já atendi, é justamente a aceitação. Primeiro, a aceitação dos fatos como são, a aceitação da vida como ela é, porque isso começa a fazer com que a gente comece a se aceitar também, né, quem nós somos, a maneira que agimos, né? Então eu acho muito interessante trazer esse passo, porque ele vai ajudar você a abrir um pouco os olhos e você identificar o que em muitos momentos está te prejudicando, ou que em muitos momentos não está permitindo você de alcançar aquilo que você almeja, e até de você entender se aquilo que você realmente quer tem sintonia com o que você está querendo naquele momento, né? Porque a gente é conduzido pelo nosso ego, e em muitos momentos a gente deseja as coisas, mas no fundo a gente deseja aquilo porque a gente não tem um propósito definido do que a gente verdadeiramente quer, né? E aí esse movimento, ele se torna um movimento mais difícil, um movimento dificultoso, cheio de pesos, e a gente não consegue ter fluidez nessa jornada, tá? Então eu vou trazer aqui uma apresentação para vocês compreenderem com mais propriedade tudo isso que eu estou falando, tá? E se você não me segue, já segue, inscreve aqui no canal, deixa aqui seu comentário, tá bom? Que vai ser muito importante para que alcance para outras pessoas que também precisem de alguma forma dessas informações para conduzirem as suas vidas. Tá bom? Então vamos lá, deixa eu abrir aqui a apresentação. E iniciamos aqui. Deixa eu ver isso. Então, aqui no voo da transformação, o primeiro passo para todo esse desenvolvimento é o que a gente chama aceitação de si mesmo e dos outros. Vamos lá, então, para o nosso. Então, aqui diz: o seja bem-vindos. Permissão é o primeiro passo para a sua transformação. Então, essa palavra permissão ela é muito importante, tá? Por quê? Porque a permissão é quando a gente permite passar por qualquer tipo de situação ou programa de desenvolvimento, é necessário a gente ter a nossa permissão, que é aquele querer real. Então, eu quero me transformar, eu quero me conhecer, eu quero fazer a mudança na minha vida, né? Essa permissão ela é muito importante. Ela é o primeiro passo para tudo que a gente vai desenvolver na nossa vida, né? Porque em muitos momentos a gente não se permite. A gente se fecha, a gente justifica, e a justificativa é só para nos manter no mesmo lugar, seja qual for ela, né? Tem uma frase que eu ouvi há um tempo atrás, e eu gosto muito, que diz: a justificativa perpetua a mediocridade. Então, que a gente possa permitir. A gente precisa ter que essa é é um dos nossos potenciais. Quando a gente permite passar por uma situação, por um trabalho de desenvolvimento, a gente está com a nossa potência ali, né? Então é o primeiro, eu acho que é a primeira ação de qualquer potência ou da nossa força interior manifesta para que a gente faça a diferença aí na nossa estrutura. É o que alimenta a sua dor. Esse processo de compreender a dor, ela é muito importante. Mas eu quero que você pare e analise o que que alimenta a sua dor, o que você acredita que está fazendo com que essa dor ela esteja cada vez mais forte, que ela esteja sendo alimentada por você. O que que alimenta essa dor? O que alimenta a sua dor? Esse questionamento é importante. Se você tiver um papel, uma caneta, deixa essa pergunta ali no começo, tá? Que daí no decorrer da jornada aqui desse vídeo, as respostas possam ficar mais claras. Controle e expectativa, uma bênção ou uma penitência, como ela te influencia, tá? O controle é a esses dois questionamentos, eles são muito importantes.
né? A gente começar a analisar. Por quê? Para você, ela é uma bênção ou ela é uma penitência? Como que o controle e a expectativa te influencia? Então, são mais perguntas, né? Então, vai deixando aí, nesse papel, nessa caneta, né, o que você anotou, deixa essas perguntas ali e vai pensando. Você acredita que é uma bênção, uma penitência? Como que ela influencia a sua vida? Tá? Então, esses questionamentos que eu vou trazendo são tudo reflexões internas que você vai começar a fazer para si mesmo, né? Você vai fazendo essas perguntas e entrando num processo autorreflexivo. Aí, vamos para o próximo slide aqui. Controle real ou controle ilusório? Olhando para a realidade. Aí eu trouxe aqui um texto, né? Não posso controlar o que vem dos outros, mas posso decidir o que fazer com o que recebo. Tá? Então, o que que é importante a gente analisar? Qual que é o controle real que você tem? E qual que é o controle que você está iludindo, que você está acreditando que você tem, mas você não tem? E é isso. Esse é um dos grandes passos de entender o controle. Porque o controle, como eu disse, ele é uma bênção ou uma penitência? Então, se eu começo a ter um maior domínio das minhas reações com o que o mundo está me trazendo, então vamos supor, a coisa não aconteceu do jeito que eu queria, né? Então, se eu olho para aquilo e falo, nossa, tá, não aconteceu do jeito que eu queria, o que que eu preciso aprender com aquilo? O que que eu preciso desenvolver? Qual foi o amadurecimento que eu tive naquele processo? Vocês percebem que eu consigo controlar a maneira que eu recebo quando as coisas não saem do jeito que eu queria ou do jeito que eu planejei, né? Agora, a gente acreditar que a gente vai conseguir fazer com que as coisas saiam exatamente da forma que eu acredito é um controle ilusório. É onde a gente começa a se abrir para frustrações. Tá? Quando a gente acredita que tem que ser daquele jeito, quando a gente está num relacionamento e quer fazer de tudo pelo outro, porque o outro um dia ele vai olhar, é, ele vai perceber a pessoa incrível que eu fui. Como que a pessoa vai perceber a pessoa incrível que eu fui? Né? E sobre isso a gente não tem controle, né? A gente não tem esse controle. O único controle que a gente tem é como a gente vai receber as informações, né? A gente tem controle em fazer um movimento diferenciado. A gente tem o controle em sair daquele relacionamento, se eu quiser. Eu tenho o controle de ver uma outra perspectiva. Nisso eu tenho controle, né? Mas a gente precisa começar a olhar para quais são os nossos controles reais e quais são os ilusórios. Quais são os controles que eu estou é, ainda alimentando, né? Sejam sonhos, quais são essas ilusões que eu estou criando? E eu não falo que é o sonho na verdade é muito bom, a gente tem um ideal, a gente tem um propósito, algo que a gente queira alcançar. Só que a gente precisa entender que aquilo é para o nosso movimento. A gente precisa entender que não quer dizer que vai ser exatamente daquele jeito que eu quero, né? Não, aquilo só está servindo para impulso do movimento. Só que no decorrer da jornada, eu vou percebendo como esse movimento tá. E aí eu tenho o controle em seguir nas nos novos caminhos que forem surgindo, né? Que pode levar não aquele mesmo ideal da maneira que eu criei, mas com certeza existe alguma informação ali que faz parte do meu propósito e da minha essência. Então é importante a gente ver quais são os controles ilusórios que eu estou criando e quais são os controles reais que eu tenho, né? Tenho controle de quanto eu gasto? Tenho. Eu tenho controle de fazer um planejamento financeiro? Tenho. Isso, eu tenho controle. Agora, um controle ilusório. Tem o controle de ficar gastando todos os valores, acreditando que alguém, que Deus vai me abençoar, né? Então, ou seja, gasto tudo e acredito que Deus vai abençoar. É ilusório, né? Aí eu vou agradecendo, eu vou me conectando com a espiritualidade, esperando que Deus me dê o dinheiro que eu quero. Então, assim, vai ficar uma brincadeira, gente. Mas é bom a gente entender quais são os controles reais que a gente tem e quais controles eu só estou me iludindo, criando eles e de fato eu não tenho. E 95% tem a ver em relação aos outros.
tá? 95% que a gente não controla como que o movimento externo acontece, tá? Então, olhando para a realidade, é essa realidade que é importante você analisar sobre o controle, tá? Porque é isso que vai fazer com que você não crie tantas frustrações, mas sim utilize elas como aprendizado, como amadurecimento na sua jornada e no seu desenvolvimento também. O que é a expectativa? Essa é uma outra questão. O quanto ela te ajuda e o quanto ela te atrapalha. Para você, o que é a expectativa? O quanto ela te ajuda e o quanto ela te atrapalha? Escreve aí no papel para você. Os momentos que você acredita que ela ajuda, os momentos que você acredita que ela atrapalha. Essas informações também são importantes. E vamos lá. Controle e expectativa. Ó, fuga da dor, prazeres e alegrias momentâneas, muitas ilusórias para não lidar com a dor, e aceitação da dor, olhando para a realidade e fazendo o que tiver dentro das suas possibilidades para amadurecer com elas. Então, ó, o nosso controle e a expectativa, né? Porque a expectativa, vocês percebem que elas nos auxilia também no nosso movimento. A expectativa, eu gero uma expectativa. Porém, quanto mais expectativa eu gero, mais eu estou aberto a frustrações, tá? Mas, nesse processo, o que mais nos prejudica em relação ao controle da expectativa são dois, né? É um processo, na verdade. Desculpa. A gente tem duas possibilidades em lidar com o controle e com a expectativa. A primeira é a fuga da dor. Que é o quê? Quando a gente não quer olhar para aquela frustração, quando a gente não quer olhar para aquilo que saiu totalmente diferente daquilo que eu planejei, ou com aquilo não aconteceu do jeito que eu queria, né? Então, o primeiro passo que a gente geralmente, a maioria das pessoas estão fazendo é fugindo da dor. E é o quê? Eu vou buscando prazeres momentâneos, eu vou buscando alegrias momentâneas, seja na bebida, seja na droga, seja em pessoas que saem muito, pessoas que são compulsivas em comprar, compulsivas com comida, pessoas que estão sempre aí buscando relacionamentos, né? Sempre buscando relacionamentos. Para quê? Para fugir daquela dor. Por quê? Porque a pessoa, ela não quer aceitar que a dor foi daquele jeito. E aí, para fugir daquela dor, o que que ela vai fazendo? Ela vai fugindo com esses prazeres e alegrias momentâneas, porém aquela dor ela continua ali, né? Em muitos momentos eu mantenho os meus controles ilusórios e mantendo as minhas expectativas nesses controles ilusórios, criando mais dor. Então vocês percebem o porquê que existem tantas doenças mentais, o porquê que tantas depressões, crises de ansiedade estão acontecendo? Porque para analisar uma pessoa, ela está com uma dor aqui, ela sofreu, ela tinha um relacionamento e ela acredita que a vida é um conto de fadas, que ela assistiu a vida inteira e está no relacionamento. Essa pessoa está nesse relacionamento. E aí, a pessoa, o parceiro ali, ou a parceira mente, engana, é uma pessoa narcisista, uma pessoa difícil, complicada, faz ela sofrer muito, ou ele, né? Muito aquela dor que aconteceu. Tá? Então ela sofreu muito com aquela dor, foi um processo muito difícil. E aí ela saiu, está solteira, aí ela vai fugindo com as alegrias momentâneas, os prazeres momentâneos. Você percebe que ela só sofreu por aquele processo, sofreu ali, largou, passou um tempo, já foi fugindo. Ah, agora eu vou curtir a vida, tô nem aí. Foi lá nos prazeres momentâneos, nas alegrias momentâneas. Só que você percebeu que ela nem parou para analisar em que ponto que ela estava se fechando. Ela não parou para analisar o quanto que ela sofreu com aquilo. Ela não parou para analisar o que que ela aprendeu com aquilo, qual foi o desenvolvimento. Geralmente é o quê? Ah, nunca mais você é assim, né? Mas não tem como. Para pensar, uma pessoa que tem um sonho de encontrar um parceiro, vamos dar esse exemplo, de encontrar um parceiro ou uma parceira e viver uma vida como um casal, né? Uma pessoa que tem esse sonho de constituir uma família, né? Esse é um sonho que está no propósito da pessoa, é dela esse sonho, né? E aí ela sofre por um relacionamento. E aí ela foge daquilo e ela quer os prazeres e alegrias momentâneas. Ah, não quero mais saber disso, isso é uma mentira, daí ela vai ali. Ela pode cair até, dependendo do nível, fugir ali nesses processos de dependência e das compulsões, que é o que eu falei. Por quê? Porque o sonho que ela queria
aquilo ela está matando, aquilo que realmente ela quer. E ela está seguindo ali os prazeres e alegrias momentâneas para não tratar essa dor. Porque qual que seria o mais adequado? O segundo, que é esse de baixo aqui, aceitação da dor. Olhando para a realidade e fazendo o que tiver dentro das suas possibilidades para amadurecer com elas. Que é o quê? Olhar para aquilo, começar a buscar compreender aquilo, onde que eu vou amadurecer, ali quais foram é, o que que eu não tinha percebido, né? O que que eu deixei passar, né? Qual foi o ponto de convergência que eu estava mantendo ali naquele relacionamento que estava fazendo com que eu permitisse que o outro abusasse de mim? Eu estava fazendo tudo pelo outro, esquecendo de mim, né? O quanto que eu não estava olhando. Então ali tem muitos aprendizados, né? Em que ponto que o outro tinha tanto domínio sobre mim? Por que que ele me manipulava? O porquê que eu fiquei tão preso àquele relacionamento? Que informações obtinham ali que de alguma forma me prendia? Aquilo então tem uma gama de informações que fazem parte desse propósito. Então isso não quer dizer que a pessoa ela precisa largar aquele sonho, mas não. Ela entendendo aquilo, num próximo relacionamento, ela vai estar muito mais astuta, ela vai estar muito mais ela. Porque ela vai começar a se entender com profundidade. Ela não vai ser mais aquela que estava fazendo tudo pelo outro, esquecendo de si mesma. Talvez seja algo bom para ela. Ela goste de fazer as coisas pelo outro. Mas antes era de uma maneira obrigada e de repente se torna numa maneira satisfatória. Não fazendo o tanto que estava fazendo antes, esperando algo em troca. Ou seja, ela vai mudando essas concepções. Aqueles olhares internos, ela vai aceitando aquela dor. E se ela aceita aquilo e amadurece com aquilo, ela já não precisa fugir. Entendeu? Ela pode. Ah, William, quer dizer que ela não pode curtir isso aí? Não, ela pode, só que ela vai fazer isso não para fugir daquela dor que ela não quer olhar. Ela vai fazer isso porque ela quer, por satisfação. Ela está bem com ela quer fazer isso porque ela está se sentindo bem, né? E é por um desejo próprio, não só para fugir de algo. Entendeu? Então, é nesses dois pontos, da fuga da dor e aceitação da dor, que esse processo do controle e da expectativa, eles nos conduzem, né? Ou é no polo da fuga, ou é no polo da aceitação. Tá? Só que quanto mais a gente foge, mais difícil fica de aceitar. Vocês já viram aquelas pessoas que sempre têm o mesmo relacionamento? Você sofreu um relacionamento, aí saiu, falou, ah, não quero mais saber, aquela pessoa é uma sem vergonha, aquela pessoa é isso, aquela pessoa é aquilo. De repente encontra, tá num outro relacionamento igual, com uma outra pessoa, só que a outra pessoa tem o mesmo jeito, parece que é a mesma pessoa que ela tinha antes. E são pessoas que têm três, quatro relacionamentos. Por quê? Porque essa pessoa não tratou essa dor. Ela só foi fugindo. Mas se aquela dor, mas não, com convicção, aquela dor que faz parte do desenvolvimento dela, enquanto ela não aceitar e não amadurecer, ela vai cada vez mais atrair o mesmo tipo de pessoa. Até que em algum momento ela fale, não, agora chega, que eu não aguento mais. Só que daí muitas vezes a gente deixa isso tomar uma proporção muito maior e aí fica muito mais difícil a gente conseguir aceitar e buscar esse amadurecimento. Então a importância da gente olhar, tá, para essa dor e buscar encontrar formas de amadurecimento, não só de forma básica, mas profundamente, inconscientemente, né? Aonde que iniciou essa dor? Por que que estou preso nisso? O que que eu preciso aprender com isso? Quais informações que, de alguma forma, me prendia, né? Vocês sabem que, ó, muitas pessoas, aqui um exemplo para vocês entenderem. Existem muitos clientes que estavam em relacionamentos que eram muito abusivos, eram relacionamentos muito complexos, né, de pessoas que maltratavam, enfim. E na história da pessoa, ela sempre teve, eh, na família dela, a a mãe era uma pessoa que maltratava muito, era uma pessoa que batia, era uma pessoa que não tinha carinho, que não dava atenção, que tinha um aspecto semelhante a esse relacionamento. E por que que eles, nas sessões, depois de muito tempo de sessões, tá, gente? Não é uma, duas sessões, não, é depois de um trabalho em cima ali no tratamento com a psicanálise e espiritualidade, ela conseguiu codificar e entender que o relacionamento que ela tinha
essa pessoa era semelhante como a mãe dela tratava ela. Então, o que que ela, dentro da estrutura dela, ela acreditava que tinha que ser daquela mesma forma, porque aquele padrão sempre foi assim. Então, tipo, para ela, o normal sempre foi ser maltratada, sempre foi ser, é, enfim, abusada no sentido de verbal, né, aqueles abusos verbais, sempre maltratada, a pessoa sempre humilhando, nunca dando carinho, nunca dando atenção. E aí no relacionamento essa pessoa também, né? A pessoa que ela estava se relacionando era da mesma forma. Por quê que ela teve essa atração tão grande? Porque para ela era o normal. No inconsciente dela, essa informação era o normal. Para ela tinha que ser assim. Por quê? Porque se ela rejeitasse esse relacionamento, ela estava rejeitando a mãe, né? E ela é uma pessoa que ela tem muita. A crença dela é muito forte em honrar pai e mãe. Vocês percebem? A crença, honrar pai e mãe, para ela, honrar pai e mãe é seguir exatamente o modelo que eles ensinaram. Então, era um relacionamento, né, de marido e mulher, e, e como tem essa palavra honrar com força, eu preciso honrar também a estrutura que minha mãe me trouxe. Vocês conseguem entender a profundidade disso? Ou seja, a mãe fazia isso, aí eu tenho que honrar pai e mãe, então eu tenho que ser sempre abusado verbalmente, não tenho que ter carinho, tenho que preciso ter essa sensação no meu relacionamento, porque daí eu estou honrando e seguindo aquela estrutura familiar que também é uma crença que veio dos pais dessa pessoa. Então é para vocês entenderem o quanto de profundidade que tem nisso, né? O nosso controle, as nossas expectativas, elas, além de trazer toda essa bagagem, elas também são conduzidas por muitas situações que nós já vivenciamos. E a gente vai ter sempre essas duas polaridades, a fuga ou a aceitação da dor. E aí é a gente que precisa se colocar, né? Compreender que quanto mais a gente vai buscando a aceitação, mais libertação tem. Quanto mais a gente vai fugindo da dor, mais aprisionado a ela nós estamos. Aí existem milhares de exemplos que você que está assistindo esse vídeo com certeza já viu de pessoas que estão sempre ali no mesmo relacionamento, com aquele mesmo tipo de pessoa. Aquilo é uma prova, né, da fuga da dor que necessita de amadurecimento. E enquanto a pessoa não amadurece, ela nem vai perceber. Ela mesma vai buscar esse tipo de pessoas. Até que ela em algum momento aceite, porque não tem como. Ela só vai conseguir amadurecer naquela dor quando ela aceitar. Tá? É na aceitação que existe a transformação. Então vamos lá. E a libertação também. Vamos para o nosso próximo slide aqui. Nossa, falei pra caramba agora, hein? Aqui. Criar expectativa é responsabilidade sua em relação ao outro ou a qualquer coisa que você deseja. Isso é importante, tá, gente? Por quê? A expectativa ela é algo que nos movimenta. Eu não falo que a expectativa ela é ruim, tá? Porque ela faz parte. Aí, por mais que a gente tente não criar expectativa, a gente cria, né? Mas qual é a função da expectativa, William? Para mim, sinceramente, é gerar frustração. Ela nos movimenta, ela faz todo o processo, mas ela sempre gera frustração, né? Então a gente precisa entender que as expectativas que nós criamos em relação a qualquer coisa que a gente deseja ou em relação ao outro é nossa responsabilidade. A gente precisa ter essa consciência, porque conheci uma pessoa, essa pessoa e eu vamos ficar juntos. Ah, essa pessoa está falando que me ama, que me adora, e que quer ficar comigo. Tá, ela está falando. Mas se eu crio expectativa nisso, a responsabilidade é minha. Eu estou criando. Ah, mas o William, a culpa foi dele, ele que falou. Tá, ele que falou, mas fui eu que acreditei. Então, a responsabilidade é minha. E em tudo que eu desejo, as expectativas que eu crio também são minhas. Então, a gente precisa ter essa consciência que ninguém é responsável pela expectativa de ninguém. Nós somos responsáveis pelas nossas próprias expectativas, tá? Porque isso cria aquele ar do que eu falei de responsabilidade, de autoridade. Ou seja, a gente não precisa mais do colinho de ninguém, nem ficar culpando ninguém por alguma coisa que a gente criou de expectativa. Senão, a gente fica na culpa, no julgamento do outro, ou interno, e de nada adianta.
a gente precisa ter essa responsabilidade. A responsabilidade dessa expectativa é minha. A partir de agora, então, tive uma frustração. Tá, aceito essa dor. O que que eu preciso aprender com ela? Aí é difícil aceitar? É difícil. É difícil, sim, eu sei que é. Não é fácil. Não é fácil. Mas é igual uma frase que eu ouvi uma outra vez: será amargo no começo, porém doce no final. Eu nem lembro onde eu ouvi essa frase, gente. Mas é exatamente assim: no começo é difícil, mas depois, quando o tempo passa, você percebe o quanto foi bom amadurecer naquilo, né? E às vezes é um amadurecimento que ele exige da gente uma força diferenciada, exige da gente um, um, um uma, uma nova forma de enxergar para as coisas, né? Mas é maravilhoso quando chega no fim daquele, daquele processo. Aí vamos ver aqui o próximo slide, o que que vai vir aqui, gente. A expectativa é amadurecimento, é isso aí, tá? Então eu falei que ela é frustração, mas eu tinha até esquecido. E realmente, ela é amadurecimento, né? Porque a gente gera expectativa, a gente se frustra com aquilo, mas a gente amadurece com aquilo. A gente gera expectativa, se frustra e amadurece com aquilo. Então a expectativa, ela é esse amadurecimento. Tá? E quanto mais a gente vai amadurecendo, menos expectativas a gente vai tendo. Porque a gente aprende ali, mas não aprende de maneira básica. Ah, a pessoa fez isso, então não tenho mais que ficar com esse tipo de pessoa. Não, peraí. O que que me prendia? Tem que ser um amadurecimento profundo. Não um amadurecimento só de, ai, tem que esquecer disso. A gente não esquece, né? Tem vezes, tem momentos que a gente, por mais que aquela pessoa seja difícil, complicada e te machucou, você se acha meio doido, que eu ainda sinto alguma coisa para aquela pessoa, como pode? Né? Mas é por quê? Porque existe um amadurecimento. A gente só vai quebrando as nossas expectativas quando a gente vai amadurecendo. E quanto mais amadurecimento a gente tem, menos expectativas a gente cria. A gente entra no aspecto mais de confiança, né? E de movimento assertivo. Então lembra disso. A expectativa é amadurecimento, né? E aí, sobre a dor, é igual eu trouxe para vocês ali no exemplo, tá? É importante vocês analisarem sobre a criança interior, né? O quanto, qual foi a ferida? Qual foi a ferida que ficou lá nessa criança e que no fundo ela ainda está machucada, ela ainda está ferida aonde? É onde começou essa ferida, né? Eu acho que é importante buscar a raiz dessa dor, né? Porque quando a gente é criança, a gente está ainda no nosso processo de desenvolvimento, né? E nesse processo de desenvolvimento é onde a gente vai começando a, nas fases desse crescimento, onde nós estamos mais propícios a sentir com mais profundidade aquelas dores, né? Porque a gente está entrando em contato com o mundo. Porque quando você é criança, você só é, né? Então você quer fazer as coisas, você não está nem aí, porque você só quer brincar ou você só quer manifestar aquilo que você quer, né? E aí quando a gente entra na normativa da sociedade, dependendo da criação que eu tive e do que eu sofri, né, aquilo ele impacta com mais profundidade na minha estrutura. Mas, William, eu nem lembro disso. Lembra sim, se você parar e analisar, você lembra, né, que em muitos momentos ficou marcado numa profundidade onde a gente ou tenta apagar, tem pessoas que tentam apagar, tem pessoas que tentam deixar para lá, né? Mas existe alguma raiz. E qual é essa raiz? Né? Então, a importância da gente olhar para aquilo, para a gente conseguir encontrar ali o ponto específico em que aconteceu. Pode até ser uma coisa que em muitos momentos você acha boba, né? Então, eu sempre queria comer sorvete, doce, essas coisas, e meu pai e minha mãe não tinham dinheiro. Olha só, vou dar um exemplo para vocês entenderem como que uma coisa boba pode fazer um efeito grande. E meu pai e minha mãe não tinham dinheiro. E aí eu sempre chorava, ficava triste, via todo mundo com dinheiro e eu não. Eu ficava triste, chorava, ficava triste, chorava. Tá, essa pessoa ficou com uma dor ali, né? Ou que seja, ela se sentiu, ela sentiu que tudo aquilo que ela desejava estava sendo rejeitada, né? Estavam rejeitando tudo aquilo que ela queria, né? Então ela não se sentiu ouvida. Ela estava todo momento sendo rejeitada. Ela falava o que queria e ninguém ouvia.
Então veio uma dor da rejeição, né? Tudo que eu quero eu não tenho. E aí, isso era no começo, ela cresceu, ela entendeu que os pais não tiveram culpa porque eles não tinham dinheiro mesmo, tá? Então vocês percebem que o pai e a mãe não têm culpa. Eles não tinham dinheiro para comprar, vão fazer o quê? Mas ela sofreu aquela dor quando ela era criança. E aí depois que ela cresce, qual começa a se transformar? Que dor começa a ser alimentada por ela? Da rejeição, né? Então, tudo que ela quer parece que a todo momento ela fala para as pessoas fazerem alguma coisa, ela é sempre rejeitada. Tudo que ela diz parece que rejeitam. Tudo que ela fala ninguém quer ouvir. E ela vai se sentindo mal e ela não vai entendendo que em muitos momentos ela vai falando justamente as coisas para rejeitarem. Ou seja, ela vai falando coisas sem ela perceber que as pessoas rejeitem. Por quê? Porque isso alimenta aquela rejeição que habita dentro dela, que é o que ela sentia quando ela era criança. Mas por que que aquela dor está ali, né? Por quê? Porque aconteceu aquilo. E isso foi alimentando por anos. E aí, lembra lá a fuga da dor? Ela foi fugindo, não olhando para isso, porque quando ela era pequena, tudo bem, não tinha como compreender com mais profundidade tudo isso. Depois que ela foi crescendo, ela também não olhou para aquela dor, ela só entendeu. Não, o pai e a mãe não tinham dinheiro, cara, não tem o que fazer, tá tudo bem. Mas aquela dor ainda tá lá, né? E ela vai crescendo, vai se desenvolvendo, e ela vai falando com as pessoas, vão rejeitando ela vai se sentindo rejeitada todo momento que ela vai expressar algum querer. Aí ela acredita que o universo não tá escutando ela. E aí ela vai entrando nesse processo de autorrejeição também, porque ela toda hora que se expressa, ela é rejeitada. Ela começa a rejeitar os seus próprios sonhos. Vocês percebem o nível que isso pode chegar? Eu estou, claro, trazendo aqui um exemplo, né, específico, mas são nesses níveis que esse processo vai acontecendo. Ele vai sendo alimentado e de um ponto vai virando outro ponto e vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Quando a pessoa percebe, ela não entende. Né? Nossa, de repente apareceu uma crise de ansiedade. De repente apareceu uma depressão. Não é de repente. Existe um ponto específico que, em muitos momentos, não está sendo observado. E é importante observar aquilo e realmente amadurecer naquele processo, buscar formas de amadurecimento, tá? Então é assim que muitas das dores da maioria, né, acho que 99,8% da população são dores assim que influenciam a nossa vida. Vamos ao fim aqui da nossa apresentação, tá? Eu espero que essas informações possam ajudar vocês a entender sobre essa aceitação, né? Em todos esses passos, o que que eu trouxe aqui? Eu vou fechar aqui esse slide. Aí, em todos esses passos, o que que eu trouxe aqui? Eu trouxe informações para vocês, para que vocês consigam aprender a compreender o controle, a expectativa, que são uma das dores que regem aí muitos desses processos de movimentação e de busca de sonhos e de propósitos, e entender que existem dores que elas estão enraizadas em nós, né? E essas dores, enquanto a gente não observar elas e não fizer um trabalho específico em cima dessas dores, elas continuam nos conduzindo, tá? E nesse momento, é, é importante vocês buscarem, né? Aqui, nesse processo do voo da transformação, esse vai ser o nosso primeiro passo, né? A gente encontrar a aceitação dessa dor, trabalhar em cima dessa questão com técnicas específicas, e após isso, a gente ir desenvolvendo, desentrelaçando isso e trabalhando em outros campos, em outras áreas também, para que assim você consiga seguir, né? Então, vocês percebem, o que não ajuda a gente a seguir, em muitos momentos, são essas dores. E aí, a gente cria até sonhos em cima dessas dores. Então, quero ter muito dinheiro, né? Um básico. Não que isso seja ruim, mas assim, eu só quero ter muito dinheiro. Não tenho um propósito definido, não tenho uma movimentação, não tenho um prazer de espírito. Mas por que que eu quero ter muito dinheiro? Porque ao eu ter muito dinheiro, não irei mais sentir aquela dor. Quero um relacionamento perfeito. Então, quero um relacionamento perfeito. Esses de contos de fadas. Por quê? Porque isso me gera um prazer muito grande. Então, eu só quero aquilo. Mas é aquilo que de fato eu quero. Por que que eu quero? E se eu não estou conseguindo, por quê? Que dor que me mantém ali? O que que eu preciso aprender?
que eu preciso desenvolver, qual é o amadurecimento que faz parte da minha existência, né? Então, são todos esses processos, né, que a gente precisa observar, né? E porque essa fuga é o que a gente chama dos mecanismos de defesa, né, que a gente cria para que a gente não olhe para aquilo. Tá? E é por isso que é tão difícil, né, a pessoa conseguir aceitar uma dor específica. Tem processos que demoram anos para acontecer. Por quê? Porque já está muito tempo machucado, já está muito tempo ferido, e tem muita resistência, tem muito peso, e toda essa resistência, todo esse peso conduz a vida da pessoa, né? E se transforma em algo difícil de sair. Tá? Então eu deixo esse vídeo aqui para que você que esteja passando por alguma dessas situações, né, ingresse aqui no voo da transformação. Eu tenho certeza que todo esse tratamento vai auxiliar muito a sua vida, como auxilia a vida de tantas pessoas também. Tá? Ou se não for no voo da transformação, se não for com a psicanálise e espiritualidade também, que possa ser algo que você queira fazer, que faça mais sentido, né? Busque, seja aonde você sentir, né, com uma pessoa que você saiba que vai entregar para você 100%, que você sinta que essa pessoa pode de fato te ajudar, porque isso vai ser importante. E se você sente que eu posso te ajudar, eu estou aqui, né? Você pode me chamar aqui nas redes sociais. Eu tenho certeza que todo esse desenvolvimento vai te trazer muitos esclarecimentos e cada vez mais propriedade naquilo que você almeja. Tá bom? Muito obrigado, uma ótima tarde para vocês. E deixa o comentário aqui embaixo de quem ficou até agora. O que que você achou desse vídeo? O que que eu deixei passar? O que que eu deixei meio sem explicar, que você ficou ainda com alguma dúvida, que você falei, nossa, ele nem falou isso. Né, do que ele está falando? Ah, eu queria entender um pouco melhor sobre isso, né? Então, deixa aqui os seus comentários, que ele vai ajudar muito, porque assim eu vou poder, nos próximos vídeos que eu for gravar, eu vou poder trazer outras informações, outras reflexões, ou até mesmo um slide, como eu fiz aqui, de uma maneira mais clara, para poder conduzir todo esse processo. Tá bom? Obrigado, uma ótima tarde para vocês e até mais. Tchau, tchau.